a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, me sinto muito feliz e honrado por estar aqui essa noite, cooperando com essa obra. Amém? Costumo dizer que não sou pregador, eu sou o cooperador da obra. Aonde precisar de um cooperador, se a gente estiver disponível, certamente estaremos lá. Eu quero louvar a Deus, amém, pela vida do primo, que foi o canal para estarmos aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Evandro, amém, que Deus possa continuar te abençoando. Obrigado pela confiança. Louvar a Deus por essa igreja, amém, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Aos obreiros que me recepcionaram ali na porta, amém. Eu sempre gosto de falar isso aqui, porque tem lugar que a gente chega e as pessoas olham pra gente com desdém. Mas o obreiro recebeu com um sorriso no rosto, apertando a nossa mão. Amém? Que Deus possa continuar os abençoando em Cristo Jesus. Queridos, eu confesso que eu fiquei até um pouco meio que surpreso no início desse culto. Mas por que, evangelista Bruno? É porque a gente chega em lugares hoje para pregar, já não tem mais oração inicial de joelho. Eu falei, aqui tem oração, ô glória. Se tem oração, tem poder de Deus. Eu vi o pastor falando também que tem culto de doutrina. Glória a Deus. Porque muitas igrejas, irmãos, estão tirando isso da sua grade de culto. Porque isso não tem atraído tantas pessoas. O que tem atraído é culto onde se canta, 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 canta. Quando chega na hora da pregação, todo mundo está cansado. O pregador fala 10 minutos, ninguém recebe nada, vai embora todo mundo vazio. Mas ainda nós temos uma geração que preserva o culto da oração, o culto da doutrina, que preserva os princípios da igreja. Que Deus possa continuar abençoando, amém? Eu peço você para abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Neemias, o capítulo de número 6. Livro de Neemias, capítulo de número 6. O que foi falado aqui nessa noite, irmãos, pelo pastor, eu estava ali. Não sei se você observou que cada vez que o pastor falava, eu sorria. É porque o que ele estava falando estava enquadrado com a mensagem dessa noite. Eu falei, meu Deus, o Senhor confirma realmente a palavra. O Espírito realmente testifica com o Espírito, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Amém? Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Diga para quem está do seu lado, eu não vou descer. Glória a Deus. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Glória a Deus. Pode se assentar, amém? Toma o teu assento. Irmãos, hoje, como eu vim na companhia, meu primo que me trouxe até aqui, eu não trouxe a minha esposa. Até porque eu também achei que ele traria mais pessoas. Ele até disse que tinha outro irmão para trazer, mas esse irmão ele desistiu na hora por algum problema pessoal. Por isso você não está vendo aqui a minha esposa e a minha filha comigo. Amém? Mas eu sou casado com Andressa Araújo. Tenho uma filha de 9 anos chamada Alice. Bem, congregamos também na Assembleia de Deus é Tempo de Aliança ali em Seropédica, no quilômetro 49, debaixo da liderança do pastor Isaqueu José da Silva. E ali nós servimos ao Senhor
como vice-presidente do ministério, no cargo de evangelista. Amém? Me apresento assim para saber que eu tenho uma liderança, eu tenho um lugar e eu estou debaixo da presença de Deus e debaixo também da autoridade do meu pastor. Amém? Glória a Deus. Querido, nós fizemos menção a um texto que é muito conhecido, que é um texto que é muito pregado, muito falado, muito lido. Mas antes da gente chegar no tempo de que eu não vou descer e nem vou cessar essa obra, eu preciso caminhar com você a partir do capítulo de número 1, que é onde tudo começa. Neemias está em Suzã, uma cidade da Babilônia, que vai se tornar o império, a capital do império assírio, capital do império persa, perdão. E Neemias, ele tem uma responsabilidade aonde ele está, que é ser copeiro do rei. Neemias, ele vai receber a visita de seus irmãos que vêm de Judá, de Jerusalém. E Neemias, ele não vai esperar a notícia vir até ele, porque Neemias, ele tem curiosidade de saber como é que andam as coisas. Então Neemias, ele vai perguntar para aqueles que vêm de Judá: como que estão os poucos irmãos que não foram levados cativos? Como é que está a situação deles? E como está a cidade? Quando Neemias ele faz uma pergunta, Neemias vai ter a resposta. E a resposta é: os nossos irmãos que ficarem em Jerusalém, em Judá, eles estão debaixo de miséria. Eles estão debaixo de situação difícil. E a cidade está com os muros derrubados e os portões queimados a fogo. Neemias, quando ele ouve essa notícia, a reação dele vai ser sentar, chorar e se lamentar. Neemias, ele ouve uma notícia, uma resposta, e a reação dele é sentar, chorar e se lamentar. Só que o texto também diz que depois de Neemias chorar, se lamentar, Neemias ele vai se colocar a orar e a jejuar. Entenda uma coisa: Neemias recebe a notícia. Nem sempre nós vamos receber aquilo, ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Só que o fato é, não está naquilo em que nós ouvimos ou deixamos de ouvir, mas é a maneira como nós reagimos depois de ouvir a notícia que acabamos de receber. Neemias ele tem uma reação imediata, é sentar, chorar e se lamentar. Mas e depois, evangelista? Ele se ajoelha, dobra o seu joelho, vai orar e jejuar, porque ele entende que se eu ficar chorando e me lamentando o tempo todo, nada vai mudar na minha vida. Se eu ficar chorando, me lamuriando o tempo todo, a minha situação não vai mudar. O quadro da minha história não muda. Mas entenda uma coisa, queridos, que Neemias, ele se lamenta. Entenda, lamentar não é a mesma coisa que murmurar. Embora quando você lê a tradução, o significado vai parecer a mesma coisa. Porque lamentar é falar em voz baixa, murmurar também é. Só que quando eu lamento, eu estou lamentando da situação que eu estou vivenciando. Eu estou em palavras baixas, assim como Ana. Lembra de Ana quando estava no templo e ela estava orando em voz baixa, ao ponto da sua voz não conseguir ser percebida pelo sacerdote ali, ao ponto de só os seus lábios se moverem, se mexerem. Ana, ela está orando em palavras baixas, parece até um lamento, ao ponto do sacerdote ali perguntar para ela: até quando tu estarás embriagada no teu vinho? Entenda, Ana, ela está falando em voz baixa, é como um lamento. Agora entenda, agora quem murmura também fala em voz baixa, só que a murmuração é ensinar para Deus como ele deveria agir diante da tua situação. Só que eu deixo dizer para você nessa noite, querido, lamentar tu pode até lamentar, agora murmurar não vai te trazer resultado nenhum. Murmurar não vai te tirar da situação que você está vivendo. Mas agora se você colocar o teu joelho no chão e a boca no pó, a palavra diz que talvez ainda há esperança. Entenda que Neemias,
quando inicia o texto, Neemias vai dizer que é no mês de Quisleu que ele vai receber essa visita, ou mês de Kislev, que quando nós olhamos a tradução dessa palavra quer dizer confiança ou esperança. Entenda que Neemias ele vai ouvir uma notícia ruim, só que o fato dele colocar o joelho no chão está mostrando que ele ainda tem esperança e que ele ainda confia que a tua situação pode mudar. Neemias ele vai se colocar de joelho, ele vai orar, vai jejuar. E o tempo passa. E o tempo quando Neemias ele vai ter com o teu rei, com o teu senhor, no tempo de servir, vai ser no tempo de Aviv ou no tempo de Nisan. Neemias ele está cumprindo o seu ofício de copeiro, de pegar o copo e dar na mão do rei. Só que quando Neemias ele pega a taça, o copo, e entrega na mão do rei, o rei vai notar que a afeição de Neemias não é como das outras vezes. E o rei vai dizer: por que está triste o teu semblante? Se tu não está doente, só pode ser coisa do coração. Entenda, como que pode alguém que tem um alto poder, alguém que está na maior plataforma do poder naquele momento, naquela época, olhar para o seu servo e reconhecer uma tristeza no seu coração, a partir do momento que olha para o seu rosto? Queridos, entenda isso aqui. Neemias está ensinando uma lição para mim, para você aqui. Neemias está ensinando o seguinte, que ao servir aquele que está acima da gente, precisamos servir com alegria no rosto. Precisamos servir com alegria de coração. Por quê? Porque o dia que ele estava triste, aquele que estava acima dele conseguiu perceber a tristeza, que não era algo exterior, até estava transportando para a parte externa, mas começava dentro do seu coração. Entenda, querido, ao servir, sirva com alegria, porque o momento que você estiver triste, o teu Senhor vai saber identificar de onde vem a tua tristeza. Foi falar dessa noite de servir, irmãos, com alegria. Neemias vai explicar para ele: olha, como que poderia estar o meu coração alegre se a cidade aonde nasceram os meus pais, os muros estão queimados, os portões estão queimados, e o povo que está lá está debaixo de miséria? Então diga, o que é que você quer? O que você precisa? O texto diz que Neemias ele vai orar ao Senhor. Irmãos, não era mais fácil só Neemias dizer o que precisava? Só que Neemias, ele uma vez mais, ele vai orar ao Senhor. Neemias, uma vez mais, ele vai clamar ao Senhor para saber aquilo que ele deveria pedir ao rei que estava dando a ele a oportunidade da palavra. Neemias não é alguém que age por impulso. Neemias é alguém que age pela oração. Neemias não é alguém que é levado pela oportunidade momentânea, mas ele é levado pelo aquilo que é decidido no joelho. Porque o momento pode até parecer bom, o momento pode até parecer oportuno, e aí, quando a oportunidade parece que é muito boa, a gente toma a decisão de decidir aquilo que a gente quer. Só que o que é melhor para a gente, nós decidimos somente debaixo da oração e clamando ao nosso Deus. Neemias ele vai orar, porque o versículo número 4 do capítulo 2 diz: então orei ao Deus dos céus. Quando Neemias ele acaba de orar, ele vai dizer assim: olha, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, então me envie as terras dos sepulcros de meu pai. Irmão, isso aqui é muito lindo, irmãos. Porque Neemias está dizendo assim: olha, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Aí o rei
vai conceder a ele a liberação para poder ir na tua cidade e fazer o que deveria ser feito, o que precisava ser feito. Só que quando Neemias ele recebe essa palavra, Neemias ele vai tomar um pouco de ousadia. Já que o Senhor me liberou, então me dê cartas para que eu possa ir e entregar aqueles a quem é de direito. Também me dê cartas para que eu pegue madeira para construir os muros, os portões e também construir um lugar para eu ficar, o lugar da minha moradia. Irmão, Neemias, ele está sendo, irmãos, aqui um pouco até ousado, mas é pela liberdade que aquele que está acima está deliberando a ele. Entenda o seguinte, querido. Quando eu e você colocamos o joelho no chão, Deus nos dá a possibilidade de escolher e de pedir aquilo que é, irmãos, para ser usado. Quando Neemias ele chega no lugar de Jerusalém, em Jerusalém, alguém já está sabendo que Neemias tinha a intenção de reedificar o muro. Quem é? O verso de número 10 diz: disto ficaram sabendo Sambalate, Tobias e o Amonita, o servo Amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Vou falar para alguém aqui nessa noite, irmãos. Fazer a obra de Deus, você sempre vai chocar com alguém que vai desagradar daquilo que você está fazendo. Eu estou vendo um tanto de pessoas, pastor, parando. Sabe por quê? Porque não consegue entender. Eu estou na obra. Desde quando eu botei a mão na obra, comecei a ajudar. Os levantes vieram. As afrontas vieram. As acusações vieram. Os apontares dos dedos vieram. Quando eu ficava só sentado no banco, não tinha esses problemas. Mas deixa eu falar uma coisa, querido. Apóstolo Paulo vai dizer assim para Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente padecerão perseguições. Só que deixa eu falar algo para você. A perseguição que vem, as afrontas que vêm, não é porque você é bom naquilo que você faz, é pela obra que você está fazendo. A perseguição que vem não é contra você, é pelo dono da obra que você está trabalhando. Então para com esse negócio de querer parar, de largar o ministério, de largar aquilo que você está fazendo porque está sofrendo levante e está tendo acusações. Para com isso, meu irmão. Porque quem te chamou para a obra, ele te garante. Neemias, ele vai se levantar de madrugada ainda, vai pegar alguns poucos homens com ele, e ele vai sair para poder rodear os muros e a cidade. Só que entenda, Neemias ele vai rodear os muros e a cidade com alguns poucos homens. Só que ele não vai declarar aquilo que está no coração dele. Irmãos, por mais que a pessoa que está andando ao seu lado, irmãos, que senta na tua mesa, que come pão contigo, que põe a mão no cálice contigo, nem sempre você pode contar tudo que está no teu coração. Nem sempre tu pode falar tudo que está no teu coração. Tem gente dizendo assim: eu não sei por que não dá certo. Eu não sei por que não vai para frente. Eu me empenho tanto a fazer. É porque tu está falando o que está no teu coração para pessoas que não é para falar. Neemias tem uma obra para fazer, mas ele sabe: eu não posso falar disso com qualquer pessoa. Eu não posso falar isso para qualquer pessoa. Eu não posso falar isso para todo mundo. Neemias, depois dele rodear, dele ver o estado em que estava a situação da cidade, estava assolada, portas queimadas, Neemias vai fazer um convite ao povo: vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Querido, deixa eu falar algo para você. Nesse tempo aqui,
o templo, ele já estava reparado. Só que não adianta, irmãos, adorar em lugar que não tem proteção para se adorar. Precisamos da proteção, irmãos. Precisamos de estar protegidos. Então Neemias fala assim, olha, no versículo de número 18 do capítulo 2, irmãos, eu gosto de pregar assim, irmão, lendo a Bíblia, para você entender de onde é que eu estou tirando aquilo que eu estou pregando. Bem, então se você quer deixar a tua Bíblia aberta, pode deixar também, acompanha comigo. Eles declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, versículo 18 do capítulo 2. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias, irmão, sai de Suzã para poder reedificar os muros em Jerusalém. Ele chega e ele analisa o ambiente. E ele chama quem está em Jerusalém para ajudar a reedificar os muros. Só que Neemias ele fala só, eu declarei a eles as palavras que o rei me dissera. E a bondade que ele usou comigo. Porque Neemias conta esse testemunho para animar o povo. Ao ponto deles dizer, então nós vamos reedificar o muro. Entenda, irmãos. Neemias veio de Suzã para poder reedificar o muro em Judá, Jerusalém. Só que sozinho não tem como fazer obra nenhuma. Sozinho não tem como fazer obra nenhuma. Eu vou falar isso aqui, mas eu sei que aqui não acontece isso. Marcou o dia para poder mexer na obra da igreja. Tem 150 homens, aparece 20. Tem 150 homens, pastor, aparece 20. Dos 20 que aparece, 10 chega atrasado. Os 10 que chegou na hora, 5 já chegou com uma fome terrível. Nós viemos para quê? Para reedificar, irmãos. Só que sozinho o líder não consegue reedificar nada. Precisa de braços fortes na obra para a obra sair, irmãos. Precisa de braços fortes, irmão, para a coisa acontecer, irmãos. Entenda que Neemias tem joelho no chão, irmão, mas também tem atividade nas mãos. Neemias coloca o joelho no chão, mas ele também tem disposição para agarrar na colher de pedreiro e fazer a coisa acontecer, irmãos. Neemias vem e não fica só como o mestre da obra e nem como o engenheiro, irmãos. Ele distribui as tarefas, mas ele também agarra na colher de pedreiro, ele pega na enxada, ele pega na pá e parte para cima porque ele quer ver o negócio acontecer, irmãos. Só que o versículo 19 diz que quando o Sambalate ele fica sabendo, eles vão zombar e vão desprezar daqueles que estão fazendo a obra. Tem gente, irmãos, que não colocam a mão para fazer, mas quando vê o negócio acontecendo, começa a zombar e começa a escarnecer. Não tem disposição para fazer, mas quando vê alguém fazendo, a primeira coisa é, não vai dar certo, olha quem está fazendo. Não vai para frente, olha quem está fazendo. Você pode olhar para quem está fazendo e dizer que não vai dar certo, mas aquele que capacitou já disse, eu já dei condição, eu já dei condição. Ele pode falar que não vai sair, mas vai sair porque eu já dei condição. Irmão, quando Neemias escuta essas palavras de zombaria em dizer, e o desprezo deles, Neemias vai olhar assim no versículo 20 e vai dizer assim, então lhes respondi. Neemias está respondendo, pastor Evandro, para quem está zombando. Olha o que Neemias vai responder para quem está zombando. Então lhes respondi. Irmão, não fica com medo de dar resposta não, irmãos. Desde que esteja pautado na palavra de Deus. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Neemias está dizendo, eu não estou contando contigo, eu não estou contando com vocês, eu estou contando com o Deus dos céus, é Ele quem vai dar êxito ou glória.
e nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos o muro. Glória a Deus. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial. Em Jeremias está dizendo assim, olha só, Deus vai dar bom êxito. Nós vamos edificar um muro e você não tem parte nenhuma aqui. Sanbalat, irmão, está preocupado com a reedificação do muro de um lugar que nem pertence a ele. Só que Neemias está preocupado em levantar e fazer a obra que Deus o chamou para fazer. É Deus quem vai dar bom êxito. E você não tem parte nem direito nenhum aqui. É porque tem gente, irmãos, que pensa que a coisa só vai acontecer se ele colocar a mão. Tem gente que pensa que só vai sair, só vai realizar se ele chegar junto. Ministério de louvor só vai dar certo se eu for cantar. As irmãs da consagração só vai dar certo, o fogo só vai cair se eu for lá orar. As irmãs que cantam no grupo só vai cantar afinado se eu cantar. Olha a resposta. O Deus dos céus nos dará bom êxito e nós reedificaremos. E tu não tem parte nenhuma nessa obra. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, tem que valorizar quem estava contigo desde o início. Canta desafinado, canta, mas estava contigo desde o início, valoriza. Não sabe nem falar direito, mas estava com você desde o início, valoriza. Porque na hora que você precisar, é Ele quem vai estender a mão para te ajudar. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o capítulo de número 4. A construção vai acontecer, irmãos. Tendo o capítulo de número 3. Os irmãos vão trabalhar com muita veemência. Vão trabalhar com muita intensidade. O capítulo 4, irmãos, ele vai revelar algumas coisas para a gente. Que tendo Sanbalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Aí ele vai dizer na presença dos irmãos judeus, irmãos, esses fracos. Irmão, sabe o que é isso? É Sanbalat querendo entrar na mente dos irmãos que estavam edificando o muro. Tem gente que não se satisfaz só em desprezar você. Tem gente que não se satisfaz só em desdenhar daquilo que você está fazendo. Só que ele percebe que você não para, agora ele quer entrar na sua mente. Ele quer que você passe a pensar que você não tem capacidade para fazer. Só que deixa eu falar algo para você essa noite. Eu não sei como você chegou aqui com a tua mente, mas eu vou liberar essa palavra sobre você. Capacidade você pode até não ter, mas se foi Deus quem te chamou para fazer, vai acontecer. Pode até não ter desenvoltura, mas do jeito que Deus te chamou para fazer, com a autoridade que Ele vai colocar sobre a sua vida, vai sair em nome de Jesus. Irmãos, ao ponto dele dizerem assim: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Estão querendo invalidar a obra dos judeus, irmãos. Estão querendo invalidar a obra de Neemias, dizendo que não tem valor algum e não tem estrutura. Pode até não parecer forte, irmãos, mas se Deus colocou a mão dele, não tem Satanás nenhum que derruba a obra da tua mão. Se Deus já colocou a mão dele, não tem entidade nenhuma, não tem Satanás nenhum que derrube a obra da tua mão, irmãos. Só que tem problemas, irmãos, que tem um complexo de inferioridade tão grande, que Deus já chamou há muito tempo para poder fazer a obra, mas está sentado e está dizendo: eu não sou capaz. Porque foi desprezado, porque atacaram a mente. Só que deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida essa noite, irmão. Se foi Deus quem te chamou, Ele te capacita. Se foi Deus quem te chamou, é Ele que te sustenta. Se foi Deus quem te chamou, é Ele que te leva para o propósito.
Vamos lá. A obra está acontecendo. O versículo de número 4. Capítulo número 4, versículo 1. Sambalate vai arder em ira quando ele entende que os muros estão sendo edificados. O versículo de número 7 diz: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Quando eles escutam falar que os muros estão sendo edificados, eles ficam irados. Mas quando eles escutam falar que as brechas estão sendo fechadas, eles ficam sobremodo irados. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Não adianta muro alto se tiver brecha nele. O diabo fica irado quando você levanta o muro e cria proteção. Mas quando você fecha as brechas... Porque tem gente que até tem muro, irmãos. Tem portão. Mas deixou brecha. Deixa eu falar para você. O diabo não precisa de portão escancarado para entrar. E nem precisa de muro no chão. Ele só precisa de brecha. Fecha as brechas. Fecha as brechas no teu casamento. Fecha as brechas no seu trabalho. Fecha as brechas na sua vizinhança, para ninguém ter o que falar de você. Fecha as brechas na tua vida particular. Para de colocar pessoas dentro da tua casa que não é para colocar. Para de falar do teu casamento para quem não é para você falar. Para de confidenciar coisas para quem não é para você confidenciar. Fecha as brechas. Mas eu sou mulher de oração, eu sou homem de oração. Eu leio a palavra, eu vou por... Se tem brecha, ele vai entrar. Mas agora se você fechar as brechas, oh meu Deus do céu, não tem possibilidade dele entrar e acabar com aquilo que Deus construiu sobre a sua vida. Irmãos, tem gente que nem é tanto assim, mas não deixa brecha. E tem gente que parece que é tão adornado, mas é cheio de brecha nos seus muros. Aí, irmãos, se tem brecha, Satanás entra e acaba com o negócio. Vamos pular isso aqui, irmãos. O versículo de número 8 diz que ajuntaram-se todos de comum acordo e vieram atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O primeiro ataque, o menosprezo, a zombaria. O segundo, tentou entrar na mente. E o terceiro, tentou entrar no meio. Eu zombei e não deu certo. Sambalate falando. Eu tentei atacar a mente e não deu certo. Agora vamos entrar no meio. E vamos causar confusão ali. O que tem de crente com o espírito de Sambalate, irmãos, não suportam ver uma obra dando certo. Ele já zombou, já tentou entrar na mente e não conseguiu acabar com a obra. O que ele quer fazer? Ele quer participar. Só que Deus te deu visão espiritual e discernimento. Para você entender quem quer ajudar e quem quer entrar só para causar confusão. Deixa eu falar algo sobre a sua vida nessa noite. Deus já te deu autoridade para poder tirar quem quer causar confusão e não quer ajudar na obra. Porque tem gente que vê a obra dando certo, tenta de toda forma parar, mas ele não consegue o que ele quer fazer? Vou entrar no meio, deixa eu ajudar. Posso ajudar? Fica com pena não, irmãos. Quando Deus disser para você assim, não, aqui não tem espaço para você também. Irmão, não, se Deus mandar você falar, fale, não fica com pena. Sabe qual o problema, irmãos? É a gente ter pena demais de quem não é para ter pena, irmãos. Eu te provo dentro da Bíblia. Lembra de Saul?
Olha o que Deus vai dizer para Samuel: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? O grande problema é que a gente quer ter pena e colocar no nosso meio pessoas que até Deus já rejeitou, irmãos. Aí tu entra na prova. O negócio não vai para frente, começa a causar uma confusão e você não sabe o que está acontecendo. Estava tudo dando certo, mas você colocou quem não era para colocar no projeto e começou a dar errado. Só que Neemias, irmãos, ele tem visão de Deus, irmãos. E Deus está te dando a visão dele aqui nessa noite. Não é visão de águia, não, porque até águia enxerga longe, mas ela é limitada. A visão de Deus não, ela é apurada, irmãos. A visão de Deus é apurada. E Ele está te dando essa visão essa noite, ô glória. Tu só vai colocar no projeto quem Deus mandar. Só que o versículo de número 10, a gente que está caminhando para o fim. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros, e são muitos, de maneira que não poderemos edificar o muro. Irmãos, o povo está cansado. E é normal, irmãos, estar cansado. Porque nós somos seres humanos. Somos feitos de carne e de osso, irmãos. O nosso corpo físico precisa de descanso. Jesus disse assim para Pedro: olha, vigiai, pois, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Porque Pedro, no momento de vigiar, ele estava o quê? Dormindo. E Pedro estava falando assim: tenha resistência. Porque tem momentos que você não vai poder dormir. Tem momentos que você precisa vigiar. E tem gente dormindo no momento de vigiar. Só que Neemias, irmãos, ele tem visão de Deus. Ele tem visão de Deus, irmãos. Olha o que diz no versículo de número 14. No capítulo 4, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Mas o povo está dizendo que está cansado, irmãos. E quer descansar, quer parar um pouco. Só que entenda o seguinte, que nessa obra que você começou, tu não pode parar. Tem gente que quer estacionar, pastor. Não vou dar um tempo na obra. Eu vou dar só uma segurada aqui, pegar um fôlego, depois eu volto. Não faça isso, porque se você parar, quem perece? Vossos irmãos. Mas quem? Vossos filhos. Mas quem? Vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Agora, ainda que você não tenha força para lutar por você, mas lute por quem ficou em casa, ô glória. Tem hora, irmãos, que você vem para a peleja, você nem entende por quê. Por que eu estou indo? Mas é por alguém que está na tua casa e está precisando. Porque se você parar, alguém lá cai. Tem filho de irmãos aqui que só está de pé porque o pai está orando, irmãos. Já era para ter descido a sepultura faz tempo, mas porque o pai e a mãe estão com o joelho no chão, ainda está de pé. E eu digo para você, enquanto você estiver de joelho, o teu filho vai ficar de pé. Enquanto você ficar de joelho, a tua casa vai permanecer. Agora, o dia que você parar, porque está cansado, eu estou cansadinho hoje, eu vou parar. Não, faço não, irmãos. Deus, ele te deu o espírito de força, de poder e não de covardia, ô glória. E o versículo 17, o povo reclama que está cansado no versículo aqui, o de número 10. No versículo 17, olha que Neemias faz: os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. É Neemias dizendo assim: tu vai parar? Olha o teu adversário aí doido para poder acabar com a tua vida. Você não pode parar, toma, segura uma arma aí. Agora, além de trabalhar, você também vai combater, ô glória. Além de trabalhar, você vai ganhar mais uma tarefa. Agora você vai combater contra o adversário. O versículo que ora nós lemos diz que Sambalate, após tantas tentativas de desprezar, menosprezar
tentar entrar na mente, tentar entrar no meio da obra para causar confusão. Agora ele vai armar uma emboscada para poder querer tirar a vida de Neemias. E qual é a emboscada? Manda ele vir aqui. Manda ele vir ter com a gente. Sanbalate vai fazer uma proposta para Neemias. Para um pouco a sua obra que tu está fazendo e venha ter um encontro com a gente. A princípio, irmãos, parece até que a oportunidade é boa. Parece até que o encontro que está sendo marcado é para selar alguma união. Só que Neemias, só que Sanbalate, ele tem um plano. Qual é o plano? Quando ele vir ter com a gente, nós vamos matar ele. Só que Neemias, ele não vai olhar para o convite. Neemias, ele vai dar uma resposta sucinta e muito clara. E é interessante, irmãos, que Neemias nem desce. Neemias manda mensageiro dizer. Manda dizer que eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, de modo que não poderei parar. Deixa eu falar algo aqui, irmãos, os convites vão vir. As oportunidades vão vir. Porque a obra que você está fazendo, irmãos, o diabo ele é doido para parar. Tudo que ele quer fazer é parar a obra das tuas mãos. Só que ele tenta te menosprezar. Ele tenta entrar na sua mente. E ele tenta entrar no meio. Mas não consegue. E o que ele vai querer fazer? Um convite amigável para te levar para a emboscada. Mas quando o convite vier, você fala assim: eu não posso largar a obra, eu não posso descer, eu não posso parar. Porque o convite vai parecer bom, irmãos. Porque tem coisas que parecem bom. Tem coisa que aos olhos do homem parece direito. Mas o seu final é de... Só o irmão ali que frequenta a escola bíblica? Não. Eu sei que tem mais gente que frequenta a escola bíblica aqui, pastor. Tem caminhos para o homem que parece direito, mas o seu final é de... Glória a Deus. Parece atrativo aos olhos. Mas não vai não, porque é cilada para acabar com a tua vida. Porque ele já viu que você não vai parar de jeito nenhum. E o que ele vai querer fazer é acabar com a tua vida. Só que deixa eu dizer algo para você essa noite. Você não vai descer da obra, você não vai parar, você não vai parar a obra da tua mão. Você pode estar até dizendo assim: eu já estou fraco, já não tenho mais força. Mas a Bíblia diz que não é com força, irmãos. Mesmo tendo poucas forças, não negaste o meu nome. Apóstolo Paulo diz assim: quando eu penso que estou fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, irmãos. Satanás está olhando e está dizendo assim: agora que eu vou atacar. É agora que eu vou acabar com o negócio. Estou vendo que ele está enfraquecido, tu está enfraquecido, mas o teu joelho está no chão, ô glória. Tu está enfraquecido, mas os teus pés estão dentro da consagração, ô glória. Tu está enfraquecido, mas você está num culto de doutrina. Tu está enfraquecido, mas você está no culto de libertação. Tu está enfraquecido, mas você está na escola bíblica dominical, no culto de domingo. E Deus é quem vai redobrar as suas forças e vai confundir o adversário. Mas porque o inimigo ele quer só uma oportunidade para acabar, irmãos. E tem muita gente que não está conseguindo entender isso, irmãos. Está atendendo aos convites. Está atendendo aos convites que parecem inocentes. Porque o diabo, irmãos, eu escutei a minha infância, a minha juventude, ainda continuo ouvindo em alguns lugares, que o diabo, irmãos, ele não vem maquiado, o diabo ele não vem com chifre, e não vem com o rabo e nem com o tridente na mão. O diabo ele vem maquiado. O diabo ele vem no sapatinho de lã, sapatinho de algodão. Ele vem em passos leves para você não perceber a chegada dele.
Mas só que eu já quero profetizar nessa noite, irmãos. Você pode até não estar escutando o barulho das pisadas dele, mas os olhos espirituais que Deus já abriu sobre nossas vidas nessa noite vai nos dar capacidade para enxergar e entender que é a ação dele dizer: sai daqui, Satanás, na minha obra tu não toca, e nem na minha casa, na minha família, nem vai fazer eu parar. Obra das minhas mãos, ô glória. Diga para quem está do seu lado assim: estou numa grande obra e eu não posso parar, e eu não vou parar. Oh glória. Está chegando o dia, irmãos, de cessar a obra. Está chegando o dia de acabar a obra. Pastor Evandro já falou aqui essa noite. Só que quando cessar a obra para você, cessa para mim também, porque nós vamos juntinho para o céu. Oh glória. Toda obra ela vai ser encerrada junto, irmãos. A obra do crente ela vai ser encerrada junto. Quando acabar a tua aí, acaba a minha aqui, acaba a nossa obra, nós vamos juntinho para a glória. Oh, aleluia. Então não desfaleça a obra das vossas mãos. Seja firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que a obra das tuas mãos não é em vão no Senhor. Não pare. Não pare. Não cesse. Tudo que o diabo quer que você pare, que você desista, mas não pare. Mesmo tendo pouca força, não negue o nome dele. Não negue o nome de Jesus, porque ele tem vitória para mim e para você. Amém? Já quero assim agradecer a minha oportunidade. Amém? Rogar a Deus que Deus possa continuar abençoando essa igreja. Amém? Em nome de Jesus.